Bom dia, sejam bem-vindos. Chegamos, segundou, eu fazendo um monte de exame. Esqueci de passar um brilhozinho. Não, aqui. Nossa, Marina, você nem parece mulher. Como é que passa batom assim? Eu já tinha passado contorno. Gente, bom dia. Hoje a gente tá no capítulo 3 de Eclesiastes e vamos começar orando. Como eu disse, eu tô fazendo alguns exames, então eu tenho que correr, que eu tô fazendo. Então não corre. Amém, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada por mais uma semana que se inicie. Que seja tudo em sua graça, Deus, sabedoria. Nos orienta, nos direciona através da tua palavra. Mais uma vez nos dá, sabe, Deus, o pão nosso que nos alimenta de verdade, sabe, Deus, não somente o pão físico, mas o pão espiritual, sabe, Deus, o entendimento, o discernimento, aquilo que nós precisamos compreender, Deus, para viver uma semana e uma vida boa com o Senhor sempre à frente de nós, enfim, dentro de nós, porque sabemos que hoje nós temos Cristo em nós. E essa é a esperança da glória. Te agradecemos, te louvamos, te glorificamos por isso e queremos glorificar, Deus, o Espírito Santo, honrar essa presença dentro de nós. Então, te pedimos, nos ensina a honrar, a abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Capítulo 3 de Eclesiastes vai dizer o seguinte: tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer, porém não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Então, entendi que nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo. Tudo que acontece ou que pode acontecer já aconteceu antes. Deus faz com que uma coisa que acontece torne a acontecer. Bom, antes da gente passar para a próxima parte, eu quero que a gente foque um pouco nesse tempo, né? Nessa questão do tempo. Então aqui, o autor vai começar falando o seguinte: tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. E aqui a gente às vezes coloca como se fosse o tempo assim, tipo, do propósito grandioso de Deus. Nossa, tudo tem o seu tempo. Tem um tempo que eu vou casar, tem um tempo que eu vou ganhar dinheiro, tem um tempo... E de fato, Deus está no controle deste tempo. É exatamente sobre isso que, né? É sobre isso também o que vai falar aqui nesse capítulo. Porém, eu acho que a gente pode trazer de uma maneira bem prática. Porque vai dizer o seguinte: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar. Trazendo por uma maneira prática, tempo de plantar e tempo de arrancar, a gente pode colocar como se fosse... Cara,
Quantas vezes, sabe, quando a gente é criança, a gente sempre, provavelmente na sua escola já teve, não sei se hoje em dia ainda tem, aquela questão ali da gente plantar o tal do pezinho de feijão, né? Da gente colocar ali a sementinha, esperar germinar. Por quê? Porque nisso você tá fazendo a criança aprender sobre isso, né? Sobre essa questão. E a mesma coisa é conosco, sabe? Há coisas que nós plantamos no seu devido tempo, nós sabemos às vezes o tempo de plantar tomate, batata, a hortinha que você quer, mas também você tem que saber o tempo ali que precisa tirar as ervas daninhas, aquelas coisinhas que estão nascendo, crescendo. Eu sou uma negação para planta, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas quem é um bom entendedor sabe o momento certo de plantar, de regar, o tanto certo. Então, essas coisas, essas pequenas coisas que a gente precisa aprender. E aí vai falar também sobre tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, né? Às vezes a gente tá numa agonia santa, assim, para construir algo, sabe? Não, eu quero tanto reformar a minha casa, eu quero tanto fazer isso lá em casa. Nossa, eu tenho tanta coisa para fazer em casa, gente. Mas quando eu me mudei para lá, eu falei, cara, o bom é que isso daqui é meu, então eu tenho tempo, eu tenho, tipo, eu posso fazer isso. E eu tenho que saber o seguinte, por exemplo, eu tô muito apertada ainda. Por quê? Porque, né, do nada minhas contas triplicaram, quadriplicaram. Por quê? Eu mudei para apartamento, eu comprei apartamento novo, eu financiei, eu tive que fazer umas coisas, eu tive que comprar carro, porque, né? Então, assim, vieram coisas, como é que se diz? Aumentaram as minhas contas, não era tempo ainda de reformar, de deixar no jeitinho que eu quero, de colocar móveis planejados, disso, daquilo, e eu consegui discernir isso, eu consegui ter esse entendimento, sabe? E a gente precisa muitas vezes acalmar o nosso coração pra gente, né, não ficar endividado, não ficar fazendo coisas das quais a gente não pode, por quê? Porque, ai, nossa, tipo, é pra ontem. E, sabe, às vezes tá tudo bem. Às vezes a gente precisa dar uma aceleradinha, né? Lançar por fé e ir por fé. Mas isso eu acho que é um discernimento muito específico do Senhor. Se você não tem isso, então aguarda, sabe? Segura para quando tiver. Enfim, e aí vai dizer, há tempo de ficar triste, tempo de se alegrar, né? Quantas vezes assim num término de um relacionamento, na morte de uma pessoa ou enfim, alguma perda, algum acontecimento, as pessoas, né, hoje em dia tem aí às vezes sei lá, não é nem uma mania, uma atitude às vezes de tentar ir se espairecer. Claro, né? Existe aquele tempo de luto, né? Daquele tempo de perda ali que você precisa viver. E depois sim, você precisa se esforçar, né? Para sair desse tempo. Mas sabe, você também precisa viver esse tempo. Isso é importante. Então, muitos psicólogos, terapeutas vai falar a respeito disso, sabe? Viva essa perda, viva esse término, viva esse luto, essa dor. Viva! A gente precisa aprender a saber ficar triste, a saber ficar, né? A gente precisa aprender sobre isso também. E aí a gente, né, também em tempo de alegria, cara, tem vezes assim que tipo, eu falo, eu tô alegre, eu tô até com medo de ficar alegre assim, de ficar feliz por causa disso. Mas sabe, Deus é que nem o rei, né, vamos colocar como Salomão fala tantas vezes aqui, sabe? O Senhor é quem dá todas as coisas para você viver bem, viver feliz. Então, aproveite elas, meu amigo, faz o que tem de fazer. E aí vai dizer, tempo de chorar, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de afastar. Essa parte aqui eu também quero parar, porque
tempo de abraçar e tempo de se afastar, é a gente saber respeitar os limites do outro e o espaço do outro, né? Às vezes a gente, né, precisa, por exemplo, tem gente que fala assim, ah, eu sou do tipo de pessoa que gosta de toque, né, de toque físico, então você como meu amigo, meu filho, minha mãe, meu irmão, meu marido, minha mulher, eu fico pensando nisso, né? Eu fico, gente, porque minha mãe é muito do toque físico, né? Trazendo aqui para nossa realidade. Minha mãe é um pouco do toque físico e eu não sou nem tanto. Aí eu falo, gente, eu preciso fazer isso pela minha mãe, né? Mas, tipo, tem hora que também minha mãe precisa respeitar os meus limites de falar, cara, ela é assim também, sabe? Eu preciso, sabe, em certos momentos, abraçar, acolher, saber dar um abraço de urso, sabe? Em momentos importantes, que eu sei que vai ser importante para aquela pessoa, mas também... Às vezes eu preciso, sabe, a outra pessoa também precisa respeitar o meu limite de, cara, ela não é do toque tanto assim, né? Enfim. E aí, tempo de procurar, tempo de perder, tempo de economizar, tempo de desperdiçar, tempo de rasgar, tempo de remendar. Eu quero parar só mais nesse aqui, porque quando eu tava lendo, eu lembrava, sabe, de quando eu amava aquelas calças rasgadas. Nossa, era tão... Tipo, eu gostava tanto. E hoje em dia já não é mais assim, sabe? Então, sabe, às vezes eu vejo que as pessoas estão perdendo o senso, assim, da maturidade, né, como é que se diz? Da seriedade, sabe? Alguns ambientes que as pessoas vão de uma maneira, ou então uma pessoa mais velha querendo se vestir como uma mais nova. Então, assim, sabe? Há tempo para todas as coisas. Então, aqui, sim, ele fala desse tempo maior, tempo de Deus, de alcançar certas coisas, certos lugares, mas a gente também pode viver esse tempo, assim, no dia a dia, de maneira muito prática, sabendo lidar com cada situação, com cada fase, com cada época da vida. Bom, e vamos continuar lendo, porque senão né, acaba meu tempo. Então vai dizer lá no versículo 16 o seguinte: neste mundo eu também reparei o seguinte: no lugar onde deviam estar a justiça e o direito, o que a gente encontra é a maldade. Então pensei assim: Deus julgará tanto os bons como os maus, porque tudo que se passa neste mundo, tudo que a gente faz, acontece na hora que tem que acontecer. Aí cheguei à conclusão de que Deus está pondo as pessoas à prova para que elas vejam que não são melhores do que os animais. No fim das contas, o mesmo acontece com as pessoas, acontece com os animais. Tanto as pessoas como os animais morrem. O ser humano não leva nenhuma vantagem sobre o animal, pois os dois têm de respirar para viver. Como se vê, tudo é ilusão, pois tanto um como o outro irão para o mesmo lugar, isto é, o pó da terra. Tanto um como o outro vieram de lá e voltarão para lá. Como é que alguém pode ter a certeza de que o sopro de vida do ser humano vai para cima e que o sopro de vida do animal desce para a terra? Assim, eu compreendi que não há nada melhor do que a gente ter prazer no trabalho. Esta é a nossa recompensa, pois como é que podemos saber o que vai acontecer depois da nossa morte? Então, aqui, vamos colocar como o rei Salomão, ele tira a conclusão que o melhor que a gente pode fazer é aproveitar ali as coisas no seu devido tempo, sabe? Tentar viver o melhor possível com aquilo que tem, da maneira que, né, que você puder, assim, faça o melhor com todas as coisas, faça o melhor que você tiver, né? Então ele vai finalizar dizendo: assim eu compreendi que não há nada melhor do que a gente ter prazer no trabalho. Esta é a nossa recompensa, sabe? Seja o que for que você vier a fazer, vier a empreender, né? Que você possa aí tá fazendo o seu melhor,
né? Tá sentindo prazer também. Eu levo muito em consideração isso. Ó, minha mãe chegou. E a gente acabou o nosso tempo. Eu vou parando por aqui. Deus abençoe. Obrigada aí quem chegou. Mami, minha tia. Gente, é isso. Aí a gente vai... Amanhã, se Deus quiser, temos mais. Deus abençoe.